Pois bem, meus caros, se perguntarmos ao evangelista São Lucas qual foi o afeto mais veemente que ocupou o coração de nosso Senhor na véspera de sua paixão, hoje, ele nos responderá com estas palavras que são o tema principal deste sermão. Desejei com desejo comer convosco esta Páscoa antes de sofrer. Aquele que é a nossa felicidade eterna, aquele que é a fonte de toda a felicidade, aquele sagrado coração que possui em si mesmo todos os tesouros da divindade, ele manifesta um desejo que, para se explicar a si mesmo, se duplica. Desejei com desejo. É exatamente a expressão usada por nosso Senhor. E qual é o objeto, qual é o assunto deste desejo tão veemente? Pois bem, não são nem as aclamações das pessoas, nem mesmo as adorações dos anjos, nem as glórias da transfiguração. Não, meus caros, o objeto deste desejo ardentíssimo do coração de nosso Senhor é comer a última ceia, a última Páscoa com os seus discípulos. E isso é uma coisa que realmente chama muito a nossa atenção, que nos deixa admirados. O Filho de Deus deseja, e deseja ansiosamente, deseja com veemência, uma ceia. E por quê? Bem, é a última de sua vida, mas isso não é nada comparado com outras razões mais santas e mais divinas. Ele iria instituir a Eucaristia e o sacerdócio do Novo e Eterno Testamento. Ele iria fazer dos seus 12 apóstolos, com os quais ele conviveu intimamente por mais ou menos 3 anos, ele iria fazer dos seus 12 apóstolos os 12 primeiros bispos da Igreja Católica. Jesus Cristo iria lhes transmitir a plenitude do seu próprio sacerdócio, fazendo deles outros Cristos. A partir de agora, quando eles dissessem na missa, isto é o meu corpo, não estaria mais sobre o altar o corpo de São Pedro, ou de São Paulo, ou de São Mateus, ou de São João, ou de qualquer outro apóstolo, mas estaria sobre o altar o corpo de Jesus Cristo. A partir de agora é Jesus Cristo que fala pela boca do seu sacerdote a cada vez que um sacramento é feito. Eu te batizo, é eu, Jesus Cristo. Eu te absolvo dos teus pecados, eu, Jesus Cristo. Isto é o meu corpo, é o corpo de Jesus Cristo. É o sangue de Jesus Cristo. Cada vez que o padre Daniel, que o padre Pascotto, o padre Marcos ou o padre Leonardo, cada vez que nós dizemos, isto é o meu corpo, não é o corpo do padre Daniel, nem do padre Pascotto, nem do padre Marcos ou do padre Leonardo que estará sobre o altar. É o corpo de Jesus Cristo. Mais ainda, essa última Páscoa judia de Jesus irá receber agora para sempre sua plenitude, seu verdadeiro caráter. Ela, até agora, era uma sombra, uma figura imperfeita da verdadeira e plena realidade do sacrifício do Novo e Eterno Testamento. A Eucaristia é uma realidade divina que agora irá substituir para sempre a instituição da Páscoa judaica, que começou já com seus dias contados. Foi instituída por Deus por meio de Moisés para ser temporária e para ser uma mera prefiguração da missa católica e do sacerdócio católico. Eu gostaria de considerar aqui, primeiramente, a intensidade deste desejo, do desejo de Jesus Cristo, para depois irmos mais a fundo nos motivos de Jesus Cristo. Como eu disse, o texto do Evangelho de São Lucas diz assim, desejei com desejo. Essa expressão não é uma redundância sem propósito, não é só poesia, é uma expressão enfática própria da língua hebraica para significar o sumo grau de um afeto. É como se Nosso Senhor dissesse, com um desejo intensíssimo, com um desejo ardentíssimo, com uma ânsia insaciável, desejei comer convosco esta Páscoa. O padre Cornélio Alápide, esse grande e brilhante comentador da Sagrada Escritura, pondera com muita fineza que esta duplicação, desejei com desejo, é como uma chama de fogo que se dobra sobre si mesma para arder com mais força. É como se o fogo do amor divino contido no peito de nosso Senhor, no coração dele, não pudesse mais se esconder já no final de sua vida, e com essas palavras saíssem labaredas manifestas. E quando começou esse desejo em Jesus Cristo, não pensemos que foi apenas naquela hora na última ceia, ou no dia anterior, ou na semana precedente, não. Esse desejo nasceu com o nascimento eterno do Verbo de Deus. Existiu na mente de Deus desde toda a eternidade. Assim nos ensina o cardeal Biot, com aquela profundidade teológica que é uma de suas características, ele diz assim, o desejo de Cristo de instituir a Eucaristia e o sacerdócio não foi um desejo temporal, mas ele era eterno. Não foi um desejo nascido no tempo, mas foi concebido na eternidade. Absolutamente fantástico. Antes que houvesse o mundo, antes da criação de qualquer coisa, Deus já desejava a última ceia. Antes que os homens fossem criados,
o Verbo de Deus já desejava se unir a eles na Eucaristia. Antes que houvesse o tempo, já na eternidade, esse desejo ardia no Filho de Deus, para depois da encarnação arder no coração de Jesus Cristo. E esse desejo concebido na eternidade foi crescendo, se é possível falar assim. Na verdade, o momento da última ceia foi se aproximando cada vez mais. Foi crescendo com o decorrer dos séculos, até chegar na noite de hoje, em que esse desejo seria realizado plenamente. E vamos dar uma olhada nas razões deste ardente desejo de Jesus Cristo, nas razões com mais profundidade. Primeiro, porque cada razão é uma mais admirável que a outra, mas também porque quanto mais entramos nas razões de nosso Senhor, que ama ardentemente, mais o amaremos de volta e mais consideração teremos por tudo o que fez por nós. A primeira razão é porque naquela última ceia, Jesus Cristo iria instituir o sacramento do seu corpo e do seu sangue e o sacrifício da Santa Missa. Jesus Cristo estava ali às portas da sua paixão. Ele sabia que dentro de poucas horas seria preso, flagelado, coroado de espinhos, crucificado. Fariam todo tipo de barbaridades com ele. E o que ele faz nessa hora? Ele inventa um modo de ficar conosco até o fim do mundo. Ele vai e ele fica. Ele se ausenta e ele permanece. Subirá ao céu e continuará na terra. Por isso, São Tomás chamou a Eucaristia de o maior dos milagres de Cristo. E o padre Rui Marinho acrescenta com fineza: a Eucaristia é a invenção suprema do amor divino, o milagre dos milagres, a maravilha das maravilhas. Bem, quem já ficou apaixonado, muitos de vocês com certeza, quem já amou muito, sabe quanta criatividade alguém é capaz de ter quando ama, para conseguir ficar com a pessoa que ama, para dar um jeito. Pois esse sacramento da Eucaristia, este prodígio do amor de Deus, esta invenção divina, foi o primeiro objeto do ardente desejo de Jesus Cristo, o fruto da sagacidade de quem nos amava muito. E o amor dele encontrou um jeito de continuar pessoalmente conosco, mesmo tendo que partir. E sem deixar de cumprir a vontade de seu Pai, que era de que ele partisse, continuou ficando junto de nós porque ele nos ama muito. A segunda razão desse desejo foi porque naquela ceia, no dia de hoje, Jesus Cristo instituiria o sacerdócio católico. Vejam que nosso Senhor não quis apenas deixar-nos o seu corpo e o seu sangue, ele não quis apenas instituir a Santa Missa, mas também quis deixar-nos ministros que perpetuassem este sacramento e este sacrifício até o fim dos tempos. Por isso, depois de consagrar o pão e o vinho, acrescentou aquelas palavras decisivas: fazei isto em memória de mim. E era no sentido mais pleno da palavra memória. A memória, diziam os antigos, ela tem a capacidade de tornar presente, pela lembrança, aquilo que está ausente. Mas a palavra aqui, memória, quer dizer muito mais do que isso, não é só uma presença por lembrança, é tornar Jesus presente mesmo, fazer memória e não se lembrar. Fazer memória era para fazer Jesus Cristo estar presente de novo no sentido mais pleno possível. Eles deveriam fazer isso que eles estavam vendo Jesus Cristo fazer ali, na frente deles, para torná-lo presente de novo, realmente presente. O padre Filion, esse exegeta brilhante, observa que nestas palavras está contida a instituição do sacerdócio católico. E o cardeal Biot, ecoando toda a tradição, toda a teologia católica, diz que com essas palavras Cristo não só ordenou que se celebrasse a Eucaristia, mas conferiu aos apóstolos e aos seus sucessores o poder sacerdotal de consagrar a Eucaristia. Um mistério admirável. No mesmo momento em que Cristo instituiu o sacramento do seu corpo e do seu sangue, criava também o sacerdócio do Novo e Eterno Testamento, que perpetuaria Jesus na Eucaristia através dos séculos. São como dois rios que brotam da mesma fonte, dois raios de luz que saem do mesmo sol, dois frutos que nascem da mesma árvore. A terceira razão deste ardente desejo de Jesus Cristo foi porque naquela ceia, Cristo estabeleceria a nova aliança, selada não mais com o sangue dos animais, como no Antigo Testamento, mas com o seu próprio sangue precioso. A antiga Páscoa era uma figura, a nova é a realidade. Aquela era uma sombra, essa aqui é como o corpo dessa sombra. O Antigo Testamento era uma promessa de uma realidade maior, futura. O Novo Testamento é o cumprimento para sempre, sem arrependimento de Deus. Novo e Eterno Testamento.
E por isso Cristo desejava com tanta veemência aquela ceia, porque nela havia de cumprir-se o que estava figurado na lei, havia de realizar-se o que estava prometido pelos profetas, havia de aperfeiçoar-se o que estava esboçado nas sombras do Antigo Testamento há séculos e séculos. Mas agora procuremos considerar mais fixamente este segundo objeto do desejo ardentíssimo de Jesus Cristo, a instituição do sacerdócio católico. Sem dúvida, o amor que Cristo mostrou ao instituir a Eucaristia foi muito grande. Mas não foi menor o amor que ele manifestou ao instituir o sacerdócio. Por quê? Atenção. Porque de que serviria nos ter deixado o seu corpo e sangue se não nos deixasse também ministros que o consagrassem? De que aproveitaria este pão vivo que desceu do céu se não houvesse quem o preparasse e quem o distribuísse? Por isso, com sabedoria admirável, Cristo não quis separar estes dois dons do seu amor. No mesmo momento, com as mesmas palavras, com o mesmo gesto, ele instituiu o sacramento da Eucaristia e criou o sacerdócio católico. Como observa ainda o cardeal Biot, a Eucaristia e o sacerdócio são como gêmeos divinos, nascidos no mesmo instante do coração amantíssimo de Jesus Cristo. E consideremos a dignidade incomparável deste sacerdócio instituído por Cristo. O que é o sacerdote católico? São João Crisóstomo nos responde com palavras impressionantes. O sacerdote está colocado entre Deus e a natureza humana. Traz até nós os benefícios que vêm do céu, leva até Deus nossas súplicas, reconcilia Deus irado com o gênero humano culpado, nos livra da ira divina. E o mesmo santo acrescenta, os príncipes da terra têm poder para amarrar os corpos, mas o vínculo sacerdotal prende a própria alma e transcende os céus. O que os sacerdotes fazem na terra, Deus ratifica no céu, e o Senhor confirma a sentença dos seus ministros. Poder admirável, uma dignidade incomparável, um ofício absolutamente sublime. O sacerdote perdoa pecados, consagra o corpo e o sangue de Cristo, distribui o pão dos anjos, abre as portas do céu. Por isso exclama com razão São Francisco de Assis, se eu encontrasse ao mesmo tempo um anjo e um sacerdote, saudaria primeiro o sacerdote, depois o anjo, porque o poder do anjo não supera o do sacerdote. Notem bem a íntima conexão que existe entre estes dois grandes dons de Cristo, no seu ardente desejo. Nesses dois grandes dons que ele quis nos deixar na última ceia, a Eucaristia e o sacerdócio. O padre Rui Marim explica assim, a Eucaristia e o sacerdócio são realidades inseparáveis no plano divino. Não há Eucaristia sem sacerdote, nem sacerdote sem Eucaristia. São como a luz e o sol, o rio e a fonte, como o efeito e a causa. Mais uma vez, o cardeal Biot acrescenta, o sacerdote existe para a Eucaristia é confiada ao sacerdote, é como a mão e um anel, o pincel e uma tela, como a pluma e um papel. Uma sabedoria admirável de Jesus Cristo. Ele quis nos deixar o dom infinito do seu corpo e do seu sangue, mas não quis que esse dom ficasse à mercê do capricho humano. Eu costumo falar para as crianças na catequese, os protestantes são muito curiosos, eles dizem que Jesus Cristo veio nesse mundo, Deus encarnado, a sabedoria de Deus, passou cada barbaridade, deboches, tapas no rosto, cuspiram nele, flagelaram ele, trataram ele como um animal. Depois Jesus Cristo ressuscita e fala assim para as pessoas, façam agora o que vocês quiserem com o que eu passei para vocês, mas está de brincadeira. Uma pessoa sábia põe ordem nas coisas, é o começo do comentário de São Tomás da Metafísica de Aristóteles, é próprio a quem é sábio pôr ordem nas coisas e não deixar as coisas com autogestão. A admirável sabedoria de Jesus Cristo. Ele não deixou o corpo e o sangue dele e não quis que isso ficasse à mercê do capricho humano. Por isso instituiu um sacramento especial para isso, o sacramento da ordem, para consagrar aqueles que seriam os dispensadores dos mistérios divinos. Jesus Cristo criou uma classe de homens, um estado de vida indelével, para que houvesse neste mundo um conjunto de homens que fossem formados para serem especialistas em Jesus Cristo, que tivessem como atividade própria e específica dar os sacramentos, santificar as almas, sendo instrumento de Jesus Cristo em pessoa. Eles são especialistas em Jesus Cristo. E notem que Jesus Cristo não quis confiar esse poder aos anjos, que são puros espíritos, mas a homens que são frágeis e pecadores. E por quê? Responde São João Crisóstomo, porque quis mostrar o excesso do seu amor, confiando a homens terrenos a administração das coisas do céu. Vejam o tamanho, o excesso do amor de Jesus Cristo, amor que nós nunca iremos ponderar o suficiente. Cristo não só se coloca debaixo das aparências de pão e de vinho para nosso alimento,
mas confia a homens o poder de consagrar este sacramento e de distribuí-lo. Não só se oculta sob as espécies sacramentais, as aparências de pão e vinho, mas ele deu a criaturas humanas o poder de fazê-lo presente sob o altar. Bem, quem já amou bastante, sabe que o amor, quando é grande, nos faz fazer algumas loucuras. Mas Jesus Cristo sabia, junto com tudo isso, que ele estaria conosco, frágeis criaturas, até o fim dos tempos. E sendo onipotente e infinitamente sábio, sabia que ele poderia fazer loucuras com sabedoria, e de que tudo estaria bem, usando pecadores para salvar outros pecadores, porque ele estaria com esses pecadores, sacerdotes, até o fim do mundo, ajudando eles. Meus caros, este desejo de Cristo não se limitou somente àquela noite santa em Jerusalém. O seu olhar divino atravessava os séculos. No momento da última ceia, ele via cada um de nós. O mesmo desejo que levou Jesus Cristo a instituir a Eucaristia e o sacerdócio é o que o leva a permanecer no sacrário dia e noite, esperando a nossa visita, ansiando por unir-se a nós na Sagrada Comunhão. Cada missa que se celebra é uma renovação daquela última ceia. Cada consagração é um eco daquelas palavras poderosas: isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. Cada comunhão é uma realização daquele desejo ardente de Jesus Cristo, desejei com desejo. E assim como Cristo desejou com desejo instituir a Eucaristia e o sacerdócio, assim ele deseja com desejo que nós tiremos muito proveito desses dons. Ele deseja que visitemos o Santíssimo Sacramento, que assistamos com devoção à Santa Missa, que recebamos frequentemente a Sagrada Comunhão. Ele deseja que honremos seus sacerdotes, que oremos por eles, que cooperemos com o seu ministério. Diz o cardeal Biot, mais uma vez ele, Cristo no sacrário continua dizendo a cada alma: eu desejo com desejo me unir a você. E este desejo não se esgota nem diminui com o tempo. Lembre-se, esse desejo não surgiu no tempo, este desejo surgiu na eternidade. Participa da imutabilidade divina, nunca diminui. E o contraste que existe entre o desejo ardente de Cristo e a nossa fria indiferença é muito grande. Ele nos busca com ânsia infinita e nós fugimos com muita negligência pela nossa salvação. Ele tem um olhar sobre tudo, que é um olhar de eternidade, e nós somos míopes e mesquinhos. Ele nos espera no sacrário dia e noite, e nós raramente o visitamos. Que responderemos no dia do juízo, quando Cristo nos mostrar o seu coração pegando fogo, labaredas que dobram sobre si mesmas para serem mais intensas, e ele for julgar nossa correspondência tão mesquinha. Que diremos a ele quando nos perguntar: desejei ardentemente comer contigo a Páscoa, e tu com que desejo me buscaste? Desejei ardentemente unir-me a ti na comunhão, e tu com que fervor me recebeste? Desejei ardentemente permanecer no sacrário para estar perto de ti, e tu com que frequência me visitaste? Mas bem, não queremos terminar esse discurso nos deixando abatidos e sem esperança, mas animados e confiantes, porque o mesmo Jesus Cristo que desejou tão ardentemente instituir a Eucaristia, a Santa Missa e o sacerdócio, ele deseja também com igual ardor perdoar nossas negligências passadas e aceitar nossa correspondência futura. E nossa exortação de padres que foram ordenados por Jesus Cristo em pessoa. Lembre-se, Jesus Cristo em pessoa usou o bispo para nos ordenar. Nós somos ordenados por Jesus Cristo em pessoa, é a mais pura verdade. Né? A nossa exortação de padres é de que correspondamos ao ardente desejo de Cristo com o nosso próprio desejo. Que nos aproximemos da Sagrada Eucaristia não por rotina ou por costume, mas com fome e sede de justiça, com ânsia de união, com fogo de amor. Que honremos o sacerdócio católico, vendo nele não uma instituição humana, mas divina, não uma invenção dos homens, mas de Cristo, que é o que é mesmo. Lembremos-nos de que quando o bispo nos ordenou, foi Jesus Cristo como agente e causa principal, que nos ordenou usando o bispo como causa instrumental. Nós, padres, somos ordenados por Jesus Cristo em pessoa, ponto. Que respeitemos os sacerdotes, não por suas qualidades pessoais, que podem ser muitas ou poucas, mas por seu caráter sagrado, que é sempre grandioso e sublime. Que oremos pelos sacerdotes para que sejam dignos ministros do altar, fiéis dispensadores dos mistérios divinos, dos sacramentos, verdadeiros pastores das almas. Como ensina sabiamente o padre Roio Marim, orar pelos sacerdotes é orar pela igreja inteira, porque da santidade dos sacerdotes depende em grande parte a santidade do povo cristão. E nós, padres, suplicamos que vocês peçam a graça de compreender, na medida possível, para as nossas limitadas capacidades da nossa inteligência humana, que vocês possam compreender a imensidade deste mistério de amor. Ainda mais uma vez, o cardeal Biot, esse brilhante teólogo, ele diz que o desejo de Cristo de instituir a Eucaristia e o sacerdócio é um abismo sem fundo,
um oceano sem praias, um céu sem horizontes. Quanto mais o contemplamos, o sacerdócio, mais nos perdemos na sua imensidade. Meus caros, assim como Cristo desejou ardentemente aquela última ceia, assim Ele deseja ardentemente para nós o banquete eterno do céu com Ele, onde nos reunirá a todos com Ele. E Ele fez da Eucaristia um pagamento antecipado do banquete celeste, onde Cristo não estará lá no céu mais velado sob as aparências de pão e de vinho, mas se manifestará na sua glória, nós o veremos tal como Ele é, face a face, sem intermediários. Mais do que em outros dias do ano, mais do que em outras festas do ano, hoje é a ocasião de falarmos para todos vocês, isso é válido para nós, padres, também, corações ao alto, olhos fixos no céu, vamos ao céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.